Quando o assunto é socialismo, mercado e China, o Elias manja muito. Hoje o papo é reto. O que está rolando na China atual? O Elias vai quebrar tudo isso para você entender de um jeito simples e sem enrolação. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e cola com a gente. Porque aqui a gente fala o que ninguém tem coragem de dizer. Para responder essa pergunta vai mais quanto tempo? Do que eles fizeram? Onde é que eles estão acertando? Como é que a gente replica isso? Replicar no Brasil não é... eu acho que a China lança as regularidades gerais que possibilitam que a aplicação dessas regularidades, ou seja, faz com que as coisas deem certo. Então, por exemplo, vamos pegar aqui 2 elementos que são fundamentais para entender a China hoje. Tá. 3, né? Primeiro, um poder político estável. Tá? Eles fizeram uma revolução em 49 e essa revolução desatou todos os nossos políticos e institucionais para que a China alcançasse o ponto que ela chegou hoje, após 75 anos. Ao lado disso, o setor público ele é dominante na produção, ou seja, a propriedade pública dos meios de produção ela é dominante no que é fundamental na China, e os bancos são públicos. Né? Então, por exemplo, um banco público ele cria moeda que é uma moeda criada pelo Estado, que essa moeda vai para uma empresa estatal, um conglomerado estatal, que tem que retornar para a sociedade essa emissão monetária, né, com bens e serviços. Né? Isso é praticamente impossível no capitalismo hoje. Por quê? Porque hoje no capitalismo, a grande parte do setor privado da economia, né, das grandes empresas privadas, elas estão orientadas a o quê? A financiarização. É ganhar dinheiro com derivativo, é ganhar dinheiro com especulação imobiliária, é ganhar dinheiro com títulos da dívida pública e cada vez menos investindo. E isso explica, em certa medida, o quê? Por que a China é um país tão dinâmico, um país que está alcançando rapidamente para novos patamares no nível de inovação tecnológica? Então eles estão alcançando os Estados Unidos muito rapidamente, todos os setores possíveis e imagináveis. Por quê? Mesmo com todos os bloqueios. Aliás, até por causa dos bloqueios, inclusive os bloqueios, as tarifas, o bullying tecnológico, foi um fator de mobilização da sociedade, então, do objetivo de alcançar autossuficiência tecnológica. Enquanto que os americanos, como é uma sociedade altamente financiarizada, ou seja, hoje a geração de riqueza nos Estados Unidos é muito baseada na finança e não na produção de bens, de serviços e mesmo de inovação tecnológica, né? Então, o processo dos Estados Unidos de inovação é muito mais lento que na China. Né? E tem muito na frente ainda, mas a China está fazendo assim. Não é? Então, isso tem relação direta com o fato da China ter como pressuposto o núcleo daquela morfologia social é a propriedade pública dos meios de produção. Né? Então, a economia é quase que imparável. Né? Porque eles não trabalham com a incerteza, assim, por exemplo. Uma coisa que nos afeta aqui no Ocidente, por exemplo. No Ocidente que eu falo, né, nós somos periferia dos Estados Unidos, né? O que nos afeta? A incerteza. Então agora tem essa questão das tarifas do Trump. Né? Então, isso mexe com a bolsa, isso manda um monte de coisa... Isso mexe o quê? Isso nos entrega uma incerteza. O que a incerteza nos traz? Traz... O empresário vai com o pé atrás. Pô, não vou investir nesse negócio, não. Eu não vou investir. Hoje, o grau de incerteza da economia mundial hoje, ela está maior que na época da pandemia, para você ter uma ideia. A pandemia, ninguém sabia se ia ter vacina, se ia ter para sempre, se não era. E a incerteza leva o quê? Leva ao travamento de investimento privado, leva à paralisação do comércio e leva a uma recessão. Então, um país como a China, que tem uma outra, que tem como seu núcleo de produção e finança, o setor público e não o privado, aliás, o privado depende do setor público para poder girar, né? A incerteza é algo que não é parte do horizonte empresarial na China, por exemplo. Então é um país quase que imparável nesse sentido, né? Só na base da guerra, né? Só na base da guerra. Entendi. Mas, cara, a China, você me falou que não tem mendigo na rua. Não. Isso é uma afirmação fortuna. Mas vamos lá. Você anda por Xangai e você vê pessoas pelas ruas, né? Você vê aquele cara pedindo esmola e tal. Mas poucas pessoas sabem que aquele cara que está na rua pedindo esmola, que é muito difícil de encontrar. Vamos lá, vamos fazer aqui. Tem mendigo na rua. Só que é 1000 vezes menos que nos Estados Unidos ou no Brasil. Aquele cara, a família dele tem um pedaço de terra garantida dele no interior da China.
Porque toda família na China tem camponesa tem um lote que o Estado concedido pelo Estado para ele. Ele tem para onde ir. Então é completamente diferente. E a China, ela superou a pobreza extrema em 2020 ou 2021. Né? A China não tem mais ninguém vivendo abaixo da linha da pobreza. A China é um país pobre, tem muita pobreza, mas não tem mais pobreza extrema. Entendi. Eles retiraram 800 milhões de pessoas da linha da pobreza. Então é uma obrigação nossa, de qualquer pessoa que quer saber o futuro da humanidade, ou que quer encontrar solução para os males que padecem o mundo hoje, você tem duas opções. Ou você quer no niilismo, isso aqui tá uma merda mesmo, vai acabar, esse mundo já era. No ceticismo, ou você vai entender como que os chineses estão conseguindo. Porque o mindset, o clima que você vive na sociedade chinesa, ela é completamente diferente do clima que você vive no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Faz pouco tempo. Eu tava lá em Manchester e aí tava com uma galera, a gente foi ver com a Snapdragon pra gente assistir o jogo do United contra o City. E aí nessa galera tinham 2 chineses. E eu tava trocando uma ideia com eles lá, eu perguntei, e aí eu queria ouvir você também, mas eu perguntei pra ele lá, cara, como é que vocês lidam com não poder acessar determinados serviços? Aí ele falou assim, cara, a gente não liga. Ele falou pra mim assim, eu vejo o YouTube todo dia. E eu, sei lá, quem não vê é meu pai, que não sabe lidar, que não sabe mexer, não sabe se virar. Mas a gente não liga muito. Qual que é a tua visão? Como é que funciona? Eles não ligam muito, porque o que acontece? YouTube, Google, Gmail, WhatsApp, são produtos de Big Techs norte-americanas, né? A questão é que nós, no Brasil, nós não construímos as nossas Big Techs capazes de entregar um serviço brasileiro de Gmail, de YouTube, de streaming, ou seja, tudo isso brasileiro. Os chineses construíram os deles, que entrega serviços tão bons ou melhores que as Big Techs americanas. Então, o WeChat, por exemplo, que é o aplicativo de conversa, por exemplo, é muito melhor que o WhatsApp. A ligação por vídeo, a ligação por normal, é de qualidade muito melhor que o WhatsApp. E nesse aplicativo de conversa, que é o WeChat, você pode comprar passagem de trem, de avião, pode alugar direto do aplicativo. Direto do aplicativo. Né? Mas eles são proibidos também, de certa... O governo proíbe a operação, por exemplo, do YouTube, não é? Sim. Então, assim, eles... Vamos lá. Não parecem respeitar muito, como sociedade. Isso quer dizer que não é que eles não gostariam de acessar. É que tem ali uns caras falando para não acessar. Não tem ninguém falando para não acessar. Existem restrições de acesso porque o que acontece? O mundo ele não é uma pantera, não é um mundo de pantera cor-de-rosa. Né? As coisas não são assim, não são bonitas, né, no mundo, né? Infelizmente elas são feias, né? Então hoje, por exemplo, você vê a posse do Trump nos Estados Unidos, né, do presidente dos Estados Unidos. Quem estava presente lá? Tá o cara do Facebook, tá todos a oligarquia das Big Techs estavam lá. E é evidente que esses caras operam e eles puxam nossos dados, por exemplo, e entregam para o governo americano. Se o Brasil permite isso, e o papel que as Big Techs têm jogado no mundo hoje é um papel de desestabilização do mundo em prol dos interesses dos Estados Unidos, por que a China tem que se dar esse direito? Então, acho que as Big Techs estão desestabilizando o mundo. Não, completamente. Vamos pegar o básico do básico. Aqui, eu dei até esse exemplo na conversa com o Reinaldo e com o Valfrido. As eleições de 2018 no Brasil, ou seja, milhares de disparos do WhatsApp com fake news dos Estados Unidos. Né? Então, se nós acharmos... Hoje, os algoritmos, por exemplo, ela vai te levar para onde eles querem que você vai. Bom, teve também o escândalo na eleição americana lá com o lance de... não teve, acho que foi os caras falando que a Rússia assim, interferiu e tudo mais, mas isso é um outro papo. Isso que você está falando tem a ver, então, essa proibição, estamos falando de segurança nacional, faz todo sentido. O Facebook, ele operava na China até 2013, que eu lembro que eu acessei o Facebook até 2013 na China. Os chineses colocaram umas regras lá e tal, o Zuckerberg, não vou aceitar, não aceitou, foi embora. Isso aí é uma decisão, vai embora. Tem outra, porque a gente trabalha aqui no Ocidente muito com essa questão da liberdade individual. Né? O ser humano atomizado, essa coisa do indivíduo. Né? Isso existe muito pouco na sociedade chinesa.
As pessoas na China, elas querem viver bem e ter segurança. Então, são outros valores, sabe? São outros valores. Né? Eles não querem ter liberdade individual porque isso é um valor universal. Não, eles querem viver, ter tranquilidade e ter segurança. Porque isso, para eles, inclusive, é pressuposto para que os indivíduos na China, uma pessoa em particular, consiga usar o seu talento e vencer com esse talento. Então, o coletivo e o individual acabam se confundindo muito num país como a China. Não existe felicidade coletiva, individual com infelicidade coletiva. Né? Então, é uma sociedade coletivista já há mais de 2.000 anos, ou seja, são valores coletivistas já de 2.000 anos, 2.000 e poucos anos. Por quê? Porque é um país milenar, um país que o núcleo familiar é algo que é inalienável. As famílias camponesas, elas tinham o hábito de se reunirem em assembleias há mais de 2.000 anos. As decisões são coletivas na China há mais de 2.000 anos, ou seja, então essa questão de democracia, por exemplo, ocidental, é algo que nunca vai entrar na cabeça de um chinês, porque para os chineses existem formas de representação da sociedade que já perduram mais de 2.000 anos e que estão sendo aperfeiçoadas agora, né? Então, mesmo essa discussão de ditadura e democracia, é o que eles não entendem isso. Isso é uma questão para a gente, isso para eles essa não é uma questão. A questão para os chineses é outra, né? É o país ir bem para que eu possa me dar bem no final também. Sendo muito pragmáticos, eles são pragmáticos, né? Eles não se perdem nessas discussões que a classe média no Ocidente fica se perdendo, sabe? Aqui a gente tá aqui no centro de São Paulo, por exemplo, uma cracolândia, mendigo para tudo quanto é lado e tal, as pessoas no boteco falando que a China é uma ditadura, né? Então eles nos vendem uma noção de uma democracia que permite com que parcelas da população fiquem fora completamente do game, porque o sistema é desse jeito mesmo, e a opção que elas têm ir pro crack, pra droga. Ou seja, isso é uma democracia de fato? Ou seja, uma sociedade que só entrega essa opção para uma parcela da sociedade, por exemplo? É uma democracia? Então nós temos que alargar esse conceito de democracia para enfrentar esse debate sobre a China, enfrentar esse debate de outras formas históricas que existem no mundo, formações sociais diferentes, que o mundo não é só o Ocidente não, cara. O Ocidente é só 12 países somente ali. Aquele núcleo branco da Europa. Eu não me considero ocidental, acho que ninguém aqui é ocidental, entre nós aqui, sabe? A Ásia é outra coisa, e existe há muito mais tempo. Agora como... Aliás, teve uma resposta, agora foi do embaixador da China nos Estados Unidos, né? Uma entrevista com... Cara, esse ponto é muito interessante, de fato. Porque assim, a sociedade chinesa, a Ásia, lá que você falou algumas vezes que, cara, eles estão aí há muito tempo, né? Então deve ter alguma coisa pra gente ver com eles lá. Mas fala, desculpa. Não, o cara... Aí a mulher com o embaixador e tal, não, aqui a guerra tarifária, não sei o quê. E a China hoje, ela exporta 15% do que ela exporta para os Estados Unidos, antes era 20%. E a mulher, vocês vão perder esse mercado de 15%, como vai ficar as suas exportações, como vocês vão ficar? Ela falou, olha, a China tem 5 mil anos de idade e a maior parte do tempo que da nossa existência, os Estados Unidos não existiam. Ou seja, então a gente vai continuar existindo se os americanos fecharem o mercado para nós. Sabe? Ou seja, eles estão um pouco se lixando em certa medida, falando que não temos mais nosso patamar aqui, com o que o Ocidente pensa deles e tal. Eles são muito autocentrados, sabe? Eles não... Eles acham, no fundo, acham a gente bando de boboca que gosta de sabe? Enfim, é outro mundo, cara, completamente diferente. Mas aí tá, estando fechados lá, não fechados, mas tentando ser cada vez mais autossuficientes ou numa posição de, os Estados Unidos nem existia, cara, quando a gente... Isso não coloca eles numa posição de... Eles, na verdade, eles estão cada vez mais buscando uma posição de protagonismo, né? A China, hoje, quando a gente fala ontem, acho que conversando aqui, a gente estava falando de tecnologia, a gente estava falando de como se coloca, quais são os polos que existem. E China e Estados Unidos os dois são proeminentes e polos em qualquer assunto, né? A gente vai falar de economia, são os que estão na vez e tudo mais. A China tem... Você diria que a China tem, interesses para fora, como os Estados Unidos, uma vibe de interferir no mundo e tudo mais? Como você acabou... É porque você acabou de falar que eles estão, meio que se lixando, a gente é meio boboca e tal, isso é interessante. Significa que eles estão ali. Cara, primeiro, eu sempre comento isso, o seguinte, vamos para a história para entender esse tipo de questão que envolve se a China vai ser um país imperialista, quem vai dominar os outros. Não, mas por exemplo, queria Taiwan pode ser uma questão. Porque... Não é uma questão. Uma questão para você, desculpa. Tá. Porque o povo chinês está na rua, Taiwan é parte da China. Entendi. É como a Califórnia ser dos Estados Unidos. Entendi.
Sabe, é umas coisas que a gente não, são incompreensíveis. Primeiro, os Estados Unidos reconhecem que existe somente uma China e a capital dessa China é Pequim. 95% dos países do mundo ou mais reconhecem Pequim como a capital da China e reconhece Taiwan como uma província da China. Então isso é uma questão para quem mesmo? De que Taiwan é parte da China? Essa é uma questão que é fundamental. Para quem que existe essa questão? Mesmo em Taiwan, essa questão ela é cada vez, vendo como a China está crescendo, vendo que eles podem ser invadidos, que se eles atravessarem uma linha vermelha. Então, para a maioria da população de Taiwan, não queremos confusão, vamos manter o status quo como está. E para os chineses interessa o atual status quo, ou seja, Taiwan existe, continue com a sua bandeira, com a sua moeda, com o seu capitalismo, com as suas empresas, só não declara independência. Porque daqui uns 200 anos a gente resolve esse problema aqui no Estreito, sabe? Daqui 200 é o tempo histórico deles, né? Então é uma questão para quem mesmo esse negócio, Taiwan, sabe? Então Cara, isso é uma visão muito interessante, que não é muito... Tipo, as pessoas acham que é uma questão, entendeu? Fala-se que é uma questão, vira e mexe, pelo menos aqui, sabe? Não, nós somos convencidos que é uma questão. Isso, nós somos convencidos que é uma questão. Valeu demais por ter acompanhado até o final. Sua presença aqui faz toda a diferença. Agora, já aproveita e se inscreve no canal Trechos Insanos, deixa o like e comenta o que achou. E no link aqui embaixo tem um canal oficial que você não pode deixar de conferir. Vai lá e se inscreve. E não para por aqui, tem muito mais conteúdo incrível nas nossas playlists com convidados especiais. Dá uma olhada nos outros vídeos que tem muita coisa legal.